Favela, território negro na cidade de Macapá, que une história, memória e identidade étnica. Alguns símbolos são ferramentas fundamentais nas lutas contra o apagamento na configuração do espaço urbano e suas gentes. Esses continuam a reinventar e reivindicar seu território, diluído entre os bairros Santa Rita e Bairro Central. Marabaixos, escola de samba e futebol são lugares onde a referência à favela é exercitada continuamente. O Marabaixo não é apenas uma dança, mas uma herança da religiosidade negra. É composto a partir da devoção aos santos católicos, promessas de devotos, ladainhas que são súplicas que os católicos fazem às suas santidades. E também a parte mais pública, rodas de canto e dança em torno de caixas com troca de versos entre os participantes. O Marabaixo também é um local de sociabilidades que reúne uma parcela significativa de negros que aproveitam a realização da festa para reforçarem laços familiares, afetivos, políticos e sociais. Os caminhos que levam à favela vêm do fundo do meu coração. Então, desde muito cedo, eu vivenciei essa trajetória cultural que a minha família tem dentro da cultura, dentro do segmento do Marabaixo, dentro da própria Maracatu da Favela. Eu, desde muito pequena, já participava com a minha mãe. Então, a gente sempre teve esse entrelaço cultural dentro da nossa família. Eu lembro da festa de Marabaixo, que nós quando éramos menores, crianças, a minha mãe sempre fez na minha casa, que eu já participava da festividade quando a minha mãe já fazia. Eu não participava muito na época da minha avó. Com a minha mãe natalina foi muito marcante, Ela fazia as festividades e a lembrança que eu tenho é daquela casa de madeira, daquele barracão de madeira na frente da minha casa, da nossa casa, lá na Duque de Caxias. E nós mais crianças, não entrávamos na roda. Nós ficávamos lá, tinha o dia dedicado para nós, dentro da programação do ciclo do Marabaixo, mas nas rodas de Marabaixo propriamente nós não entrávamos. O nosso dia mesmo de entrar era no domingo da Santíssima Trindade, no almoço dos inocentes, que esse dia sim era dedicado a todos nós crianças. E aí, nessa vivência que nós temos dessa herança ancestral que nos permitiu conviver e hoje manter, a gente foi começando a se adaptar, gostar mesmo, a ter mesmo aquele pertencimento e a responsabilidade de manter essa tradição que veio desde a minha avó. Então eu via muito isso, a questão do Marabaixo, a responsabilidade que a minha mãe tinha, E o meu pai, o compromisso, O meu pai nunca foi de dançar no Marabaixo, mas eu tenho isso muito forte, essa lembrança dele, que o meu pai, ele acompanhava essa trajetória, nossa, ele tinha esse compromisso, tinha aquela responsabilidade de ser o guardião, digamos assim, daquele momento, porque nós eram muitas mulheres que tomavam a frente, Era a mamãe, era a tia Zezé, a Marilda, e ele ficava como o homem realmente responsável de tomar conta e de resguardar a segurança das mulheres que estavam ali à frente da manifestação, da nossa cultura. O Marabaixo é um marcador do território, das identidades e das diferenças na favela. E é fundamental para os integrantes de suas organizações festeiras da Santíssima Trindade dos Inocentes. Gertrude Saturnino é uma figura emblemática da favela. Mulher que não aceitou ser expulsa da frente da cidade de Macapá, foi para a região dos Alagados da favela. Casou com Hipólito da Silva Gaia, mas foi com Raimundo Pereira da Silva, conhecido como Capa Branca, que viveu e constituiu sua família com 5 filhos. Sebastião Pereira da Silva, Mamédio Amaral da Silva, Maria Natalina da Silva Costa, Maria José Libório e Isabel Saturnina de Loureiro. E aí o meu pai ficou doente, e aí a tia Assunção foi e fez uma promessa no tempo, na época, dizendo que se o meu pai ficasse bom, ele iria fazer os festejos em honra
a Santíssima Trindade dos Inocentes. Antigamente o pessoal fazia promessa por doença, né? Que doença era muito difícil, não tinha quase médico. Depois de 10 anos, ele estava deitado numa rede. Ele disse que a santa bateram no punho da rede dele, pá, pá, pá. E disseram assim para ele, uma luz, diz que aquela luz assim iluminou, focou a vista dele. Aí disse assim para ele, Mário, já não está na hora de tu pagar a tua promessa? Justamente. E que promessa? Aí, da Santíssima Trindade. E aí foi quando ele pulou da rede, ficou com medo e foi. E aí que se iniciou o ciclo do Mar Abaixo dos Inocentes aqui em casa. Aqui na Mendonça Júnior, no barracão Dica Congó. E aí eu sempre dançava mar abaixo, eu ia assim na roda com a mamãe. Quando a mamãe foi ficando com muita idade ali, esquecendo às vezes os ladrões, eu já começava a responder para minha mãe. Um ladrão ou outro eu já respondia. Então hoje, quando eu paro assim para refletir, eu me vejo nela. O que eu falava da mamãe eu fiz tudinho, só que graças a meu bom Deus, né, graças à Santíssima Trindade, eu me tornei uma cantadeira. Eu sei que eu gosto, vou continuar gostando e vou fazer até enquanto vida e saúde tiver. Espero que tenha bastante. A referência patronal do Raízes do Mar Abaixo da Favela é Dona Dica Congó, oriunda de uma família tradicional, os Congó, que estavam assentados nos arredores da cidade desde o século XIX, conquistaram terras que se desdobravam sobre a cidade e hoje compõem o chamado bairro dos Congós, na zona sul da cidade de Macapá. A família Congó realiza também o festejo do Mar Abaixo à Santíssima Trindade. Conta a tua história, favela, vem pra cá sambar. Vem pra cá, ioiô, vem pra cá, iaiá. Conta a tua história, favela, vem pra cá sambar. A escola de samba também é um potente símbolo da favela. Suas performances no desfile da escola de samba sempre cantam a favela na cidade de Macapá. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela também é uma voz insistente na valorização e reconhecimento do lugar. Maracatu foi fundada aqui pelo José Vagalume dos Santos. Primeiro, ela cedeu a casa para que seu Gerson Pecó fizesse a festa dançante. Ele era do Marajó, né? E aí ele soube que ela tinha uma casa muito grande, um salão enorme, aí ele veio pedir. Então ele dava a festa dias de sábado. E quando era no domingo, se ela queria fazer o mar abaixo dela, ela fazia. Depois foi a dona Sercundina com o Luciano. Eles também faziam festa aqui na casa da minha mãe. Né? Aí foi o Vagalume ensaiava o bloco dele que saía uma sede que tinha lá no trem, atrás da sede do trem, que se chamava Bananeira. Então ele botou o primeiro bloco no carnaval, chamado de Bandoleiro da Orgia. Aí quando ele soube que a minha mãe tinha esse salão e que o Pecó dava festa, aí ele veio pedir se ela podia ceder também o salão dela para ele fazer o ensaio do Maracatu da Favela. Ela disse, é pra já. Ele dá festa no sábado, antes dele dar a festa, o senhor ensaia. Depois que o senhor parar do ensaio, ele dá a festa dele. No sábado e no domingo, era a dona Sercundina que dava o vesperal dançante, que naquele tempo tinha vesperal dançante. Para jovem, que os velhos não deixavam a gente dançar. Eu, quando entrei no Maracatu da Favela, eu entrei no carnaval de 74, que era aqui na sede de Santa Cruz. E o dono dessa sede era o finado Luciano. O seu Itô e o seu José Vagalume alugaram dele. Aí ficou aí por muito tempo. Aí foi quando eu entrei que fui convidada para fazer parte das alas femininas do Maracatu da Favela. E eu passei a gostar, porque foi o respeito total que tiveram comigo. Agradeceram muito, porque eu frequentava outra escola, né? E que me agradeceram muito de eu estar no Maracatu da Favela e me empenhei. E com todo o amor, com todos os conhecimentos que eu já tinha um pouco de carnaval, para levar o Maracatu para frente, junto com o seu Heitor, junto com o seu José Vagalume e tantos outros que passaram pela Escola Maracatu da Favela, como presidente, como brincante, como ajudante, aqui no Santa Rita, aqui no bairro da Favela, né, que a gente conheceu, as pessoas, as famílias que a gente saía de domingo e por onde passava, que a gente parava, as famílias
torciam, já estavam preparados, que já sabiam por onde a gente ia passar. E assinava o livro de ouro. Assinava o livro de ouro com uma certa importância. Aceitou o seu José Vagalume, que se responsabilizava de receber essas cotas, que era para se botar a escola na avenida. Depois daí da Santa Cruz, passou para a Ubma, da Ubma passou para ali onde era a Assembleia, ali próximo da Assembleia. Tinha uma sede lá que eu esqueci agora o nome. Aí de lá voltou para o Santa Cruz, mas como o dono ia vender, aí não tinha para onde ir. Maracatu não tinha para onde ir, porque não tinha sede. Aí a gente aí eu conversando com a afinada Neuzona, que foi uma parceirona, que eram nós dois juntos, a gente tirava zezeu nessa avenida, viu? Na comunidade, com os amigos, viu? Aí conversamos, e agora? Aí ela, Neuza, disse, Fita, por que tu não bota lá na frente da tua casa, tem aquela área do lado que dá para fazer bem lá, carnaval? Aí falou, nós trouxemos para cá, só aqui nesse terreno aqui onde eu estou, passaram-se 10 anos. Nós fomos criadas vendo a mamãe falando da verde rosa, do amor que ela tinha pela escola. E eu tenho assim uma lembrança muito grande. Eu nunca vou esquecer da minha emoção quando eu entrei vestida de verde rosa como destaque da escola. Porque eu estava ali não só com a satisfação de participar, mas eu estava demonstrando todo o meu carinho na escola. Desculpe a minha emoção, porque falar de Maracatu é lembrar da mamãe, outros momentos assim muito que levaram a gente a gravar essas memórias. Era que quando a gente enfeitava a roupa da mamãe, ela vestia, vinha aqui para a calçada e rodava com aquela saia dizendo tá bom, tá bom. E a gente, claro, né, a gente que tinha organizado a roupa dela, a gente dizia que estava ótima, né? Infelizmente, a mamãe partiu desse plano para o outro, né? E nós tivemos o prazer da escola vir aqui fazer a última homenagem para nossa mãe, porque a mamãe, o Maracatu era tudo para ela. Eu acompanhei muitas vezes minha mãe pro Maracatu. A minha mãe, ela foi por muito tempo, ela puxou a ala de baiana do Maracatu. E nessa época de fevereiro, do carnaval, o nosso terreiro virava um grande ateliê. Porque as baianas, elas traziam nessa época, as saias entregavam e as lantejoulas, era a própria baiana que enfeitava, pregava paetê, as lantejoulas nas roupas. E como era mais senhoras, a mamãe me botava para fazer esse serviço. E eu passava horas a fio dentro desse barracão, ajeitando a saia das baianas. Na época era a mamãe, a mais antiga, Dona Rosilda, era a mãe Lulu e outras que me fogem agora da memória o nome. Elas vinham para cá e a gente ajeitava e enfeitava as saias dela. A minha mãe parece que ela respirava Maracatu. Qualquer situação que tinha no Maracatu, a gente tinha que acompanhar ela, que ela queria ir. A minha mãe foi a primeira puxadora de mulher de samba, intérprete, né, que chama, de samba, que ela cantou um samba antigo do Maracatu, que era Lá vem o Maracatu da favela, com a sua batucada fenomenal, contagiando a alegria no asfalto e ao povo nesse grande carnaval. Lá vem o Maracatu da favela, mais um ano na passarela mostrar suas alas, porta-bandeira e sambista, gente batuta para desfilar. Vamos brincar o carnaval, samba cantando, esse é o nosso ideal. Vamos brincar, fazer folia, a vida é bela quando se tem alegria. A Maracatu da Favela, uma escola de samba, a Verde Rosa do meio do mundo, que está intimamente ligada na história da cidade de Macapá. São coisas que caminham paralelas, são duas histórias que caminham de formas paralelas, né? A história de Macapá com a história de Maracatu da Favela. Hoje nós ainda temos instituições que agregam o nome da favela, né? O Maracatu da Favela, o Marabaixo da Favela. Nós temos um bloco que é o Caldeirão da
da favela. Então, esses setores, segmentos da cultura, trazem esse sentimento de pertencimento desse espaço, né? A gente tem que fazer esse registro, a gente precisa dar voz a essa favela. Ai, quantas saudades lá no Glicerão. O oratório é carne e emoção. Estádio Glicério Marques, o gigantão da favela. Aqui recebeu partidas memoráveis do futebol amapaense. Aqui, os times da favela, Oratório Recreativo Clube e sua Orca Demolidora, e o Cristal Esporte Clube fizeram partidas grandiosas nos campeonatos amapaenses. Instituições sociais como o Santuário Nossa Senhora de Fátima, a União Beneficente do Amapá, UBMA, e a antiga Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, são instituições que se estabeleceram na favela e que servem de indicadores de lugar até os dias atuais. Com os agradecimentos de toda a equipe que, desde as pesquisas que deram origem ao livro, e com os agradecimentos de toda a equipe técnica, nós esperamos ter passado para você um pouquinho sobre este lugar existente na cidade de Macapá e muito importante para as identidades negras locais. Espalhe o amor, a caixa